Boa noite. Os números de casos e óbitos por coronavírus no estado vêm diminuindo, mas especialistas alertam para a necessidade de manter os cuidados para evitar uma nova onda de contágio. Susto na Zona Norte. Bandidos fortemente armados trocam tiros com a polícia no meio da rua. Você vai ver também que prefeito e presidente da Câmara de Vereadores de Barra Mansa, no sul do estado, foram afastados dos cargos por suspeita de corrupção. Eles são acusados pelo Ministério Público de pagar propina para conseguir a aprovação das contas da prefeitura. E mais, palco para artistas internacionais e para os principais nomes brasileiros da dança, da música e da ópera. O Teatro Municipal completa hoje 111 anos de arte. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero, hein? O estado registrou 778 novos casos e 150 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. E apesar desses números ainda alarmantes, os registros vêm apresentando queda na comparação com as últimas semanas, mesmo com a flexibilização. E ainda assim, especialistas alertam para a necessidade de manter os cuidados. Na rede estadual, a taxa de ocupação das UTIs caiu para 35%, a mais baixa desde o início da pandemia. Na capital, não há fila de espera por leitos no SUS. Na rede privada, alas inteiras já foram fechadas. A desaceleração do contágio do coronavírus no estado também se reflete no número de mortes pela doença, que vem caindo nas últimas semanas. Nos 13 primeiros dias de julho foram 1.394, índice 37% menor do que no mesmo período do mês passado. A redução mesmo após o início da flexibilização da quarentena, há 1 mês e meio, vem surpreendendo quem acompanha de perto os números da doença. Mas ainda não é possível falar em imunidade de rebanho, quando grande parte da população se torna resistente ao vírus. A gente entende que as explicações são que realmente bastante gente que iria apresentar uns sintomas mais graves pegou, né? Então isso diminui. Muitos de nós tivemos, de alguma forma, formas leves. É impossível a gente dizer, não, a gente tem imunidade de rebanho. A gente pode dizer que houve muito mais gente que ficou doente, tá certo, do que as reportadas, do que as notificadas por aí. Apesar dos dados positivos, ainda não é o momento de baixar a guarda. Especialistas alertam que aglomerações como as vistas em bares nos finais de semana podem impulsionar uma segunda onda da doença. A enfermidade vai estar aí entre nós durante algum tempo, né? O que dizem todos os infectologistas sobre isso, né? Então, por que, né, não se resguardar? Repara, a gente aprendeu a conviver com várias doenças ao longo da história. Vai ser mais uma que a gente vai ter que conviver. E o Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância contra o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, por irregularidade. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Marcele Setúbal, que está ao vivo. Oi, Marcele, boa noite para você. Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. O CREMERGE vai apurar se houve desvios éticos de Edmar Santos enquanto ele estava à frente da Secretaria de Estado de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Edmar Santos foi preso na semana passada por suspeitas de participação na irregularidades na compra de respiradores para o combate à Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. O Edmar Santos, inclusive, Yasmin, ele fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e apresentou provas que comprometeriam o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo ele, essas provas poderiam mostrar a participação de Witzel também neste esquema. A defesa do governador não quis comentar este assunto. Edmar Santos também se comprometeu a devolver 8,5 milhões de reais à Justiça. Enquanto isso, Wilson Witzel, ele aguarda uma resposta da Justiça Fluminense a respeito do mandado de segurança que foi impetrado pelos advogados dele pedindo a suspensão do processo de impeachment que corre na Assembleia Legislativa do Rio. Yasmin. Obrigada pelas informações, viu, Marcele? E um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em mais uma operação contra o abuso e a exploração sexual infantil. Marcos Sadoc. Marcos Antônio, de 36 anos, foi preso nessa casa, onde mora com a mãe, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Os agentes da Polícia Federal iriam cumprir apenas mandados de busca e apreensão.
Ao chegarem no local, encontraram material contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil no computador dele e Marcos foi preso em flagrante. A Operação Caçadores da Web investiga a rede de compartilhamento internacional de pornografia infantil através da Deep Web, a considerada internet oculta, que tem sites que não aparecem em mecanismos de busca. A PF monitora um grupo desde o início do ano. A chegada dos policiais federais ao bairro residencial chamou a atenção dos vizinhos. Eles disseram que o acusado era discreto e quase não falava com ninguém, mesmo morando há anos no local. É a terceira prisão do grupo de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Federal em 2 semanas. Todo o material apreendido vai ser periciado. E o que os investigadores querem saber agora é se os criminosos, além de armazenar esse conteúdo proibido, também produzem esses vídeos com abusos. Se comprovados, os acusados podem responder também por estupro de vulnerável com penas de até 20 anos de prisão. Na semana passada, a Polícia Federal já tinha apreendido outras 2 pessoas que armazenavam material de exploração infantil. Indicam e mostram de forma cabal realmente a quantidade de abusadores sexuais de crianças que estão na sociedade entre todas as pessoas. E a Delegacia de Homicídios da capital concluiu o inquérito sobre a morte do menino Cauã Vitor da Silva, de 11 anos, no Complexo da Maré, na Zona Norte, que aconteceu no dia 25 de junho. A polícia decidiu indiciar, além do autor do disparo, o chefe do tráfico da comunidade por homicídio doloso. Felipe Lima Gomes, conhecido como Panelinha, de 18 anos, foi quem atirou contra Cauã. Já Tiago da Silva Fole, conhecido como TH, chefe do tráfico da Maré, foi indiciado por ter o domínio ali da região e, portanto, responde por qualquer crime praticado ali na comunidade. E enquanto muita gente reclama do transporte público, as empresas do setor vivem um dilema. Afinal, como manter o funcionamento com a diminuição do número de passageiros? Com a pandemia, de uma hora para outra, o ar-condicionado, essencial para os dias de calor no Rio de Janeiro, se transformou num dos vilões do transporte público. Debaixo da terra, com corredores fechados, a renovação de ar no metrô fica ainda mais difícil. A única alternativa melhor é essa. Preocupada a gente sempre fica, né? Mas a gente tenta se proteger ao máximo. Com as medidas de isolamento social e o medo de contágio, os passageiros do metrô sumiram. Passaram dos habituais 900 mil para 125 mil por dia no período de maior restrição e hoje chegam a 275 mil. Por isso, a empresa diz que, se nada mudar, talvez não tenha como operar a partir de setembro. A receita tarifária não será mais suficiente para cobrir todos os custos. O que tem acontecido em quase todos os lugares do mundo são aportes extraordinários dos poderes concedentes, dos órgãos públicos, para garantir a viabilidade dessas operações. E não só o metrô. Antes dele, a Supervia, responsável pelos trens urbanos, também disse que não tem dinheiro para continuar depois de agosto. E o último a dar a notícia foi o consórcio BRT, que opera os corredores de ônibus expressos e também pode parar. Para respeitar o distanciamento social, a recomendação é de que cada passageiro ocupe pelo menos 1 metro quadrado, que é mais ou menos essa área aqui, dali atrás até aqui. Mas, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, para que o negócio seja viável, nos horários de pico, é preciso levar 6 pessoas neste mesmo espaço. Já os ônibus estão rodando com frota reduzida, por isso mesmo com menos passageiros, o distanciamento fica quase impossível. E se voltarem com a frequência normal, a conta não vai fechar. Você não consegue cobrir os custos das empresas com esse tipo de demanda. Você tem que haver alguma forma de ajuda, de subsídio, não sei o quê, para complementar a receita e cobrir os custos. Aglomerações em agências e centros de distribuição dos Correios se tornaram comuns aqui no Rio. E o motivo? Muitas entregas seguem atrasadas. Nessa unidade na Penha, zona norte do Rio, até briga por conta de lugar teve. Mas teve também quem se beneficiou com essa aglomeração. O faturamento está aumentando um pouquinho, acredito uns 40%. O aumento da demanda por serviços de entrega de produtos por conta do isolamento social sobrecarregou o trabalho dos Correios. Com a ineficácia da operação desse serviço, diversas pessoas foram orientadas a buscarem os pedidos em unidades físicas dos Correios. O resultado?
é esse: filas gigantescas colocando em risco quem precisa buscar as encomendas. Uma covardia com o povo, né? Muito trabalhoso, entendeu? Quer dizer, eu sou de Rocha Miranda, quer dizer, vim para Penha para retirar meu produto aqui, tendo um correio lá do lado da minha casa. Segundo os Correios, a adoção de medidas mais exigentes de sanitização por conta da pandemia tornou a operação mais segura, porém menos ágil. A empresa garante que, para dar conta da demanda, contratou mais funcionários e também autorizou a realização de horas extras. Os Correios afirmam ainda que casos pontuais de atrasos na entrega, quando comunicados aos canais oficiais, são averiguados e solucionados. É um desserviço, entendeu? Não é um serviço organizado para a gente. E um homem acusado de ser um dos maiores ladrões de remédios usados contra o câncer no estado do Rio foi preso ontem em Aúma, na zona norte da cidade. Contra o acusado, que estava foragido há 3 anos, existiam 4 mandados de prisão em aberto por crimes como posse de arma de fogo e tentativa de latrocínio. Ele atuava na zona sul do Rio, na Tijuca e também em Niterói. A polícia estima que a cada roubo o homem lucrava de 10 a 20 mil reais. O nosso primeiro intervalo chegou, mas passa rápido, então fica aí que eu já volto. O prefeito de Barra Mansa e 2 vereadores foram afastados dos cargos por suspeita de corrupção. Juliana Neves. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, é suspeito de oferecer propina para ganhar apoio na Câmara. Uma das negociações foi gravada em maio deste ano. Nesta primeira, o interlocutor é Zélio Rezende Barbosa, o Zélio Show, vereador que é um dos investigados no esquema e que teve, assim como o prefeito, o pedido de afastamento aprovado pela Justiça. Ô Zélio, o que ele está querendo? O que ele quer de mim? Ele quer que você vote a favor dele. Mas o que ele vai fazer? Já te falei, Léo. Ele vai te dar R$30 para você votar e vai te dar uma ajuda à campanha. Agora ele vai te dar 30 contas. Vai te dar agora. A campanha vai te dar mais isso aqui. Em outro trecho, é o próprio prefeito que aparece. Fecha o vídeo aí, por favor. O Zélio... Tive uma conversa com ele e ele falou que ia conversar contigo. Conversou. O que ele conversou tá de pé. Irmãozinho, eu não deixo furo nesse compromisso. A gravação da conversa foi feita por um vereador da Câmara do município a pedido deste advogado. Ele afirma que o cliente teria recebido uma proposta de R$30 mil para que votasse a favor da aprovação das contas da prefeitura. O prefeito, para aprovar as contas contra o parecer do Tribunal de Contas, ele precisa de 2/3 dos votos. E foi aí que entrou a oferta de valores. Na operação de hoje, o Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram 11 mandados de busca e apreensão aqui na casa do prefeito Rodrigo Drable, em Barra Mansa, na Prefeitura, na Câmara Municipal e em outros endereços ligados aos suspeitos que são investigados. Drable chegou a ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Além dele e de Zélio, a Justiça pediu o afastamento também do presidente da Câmara, Paulo Afonso, o Paulo Chuchu, e do coronel da PM, Jorge Ricardo da Silva, que trabalha em cargo comissionado na Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Barra Mansa informou que o prefeito foi acusado indevidamente e que o corpo jurídico do município já está trabalhando na elucidação dos fatos. E 4 integrantes da organização criminosa chefiada pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o ECO, foram presos em Nilópolis. O bando, que age principalmente na zona oeste do Rio, pretendia expandir a atuação das atividades para o município da Baixada Fluminense. 2 pistolas, carregadores, além de outros materiais, como colete à prova de balas, foram apreendidos. Bandidos fortemente armados e um intenso tiroteio assustaram os moradores do Rio Comprido, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira. Nesse confronto entre a polícia e os criminosos, um homem ficou ferido por estilhaços. São 7 horas da noite quando pelo menos 3 bandidos fortemente armados atravessam a rua e passam entre as pessoas que se assustam e entram no estabelecimento comercial. Um criminoso com um fuzil para no meio do cruzamento e aparentemente manda o taxista parar. Uma moto e um carro que vinham da outra direção conseguem passar por ele, mas logo em seguida o trânsito para novamente. Os criminosos voltam com as armas apontadas para os veículos e só depois é que o taxista consegue seguir.
Os registros foram feitos nesta segunda-feira no Rio Comprido, na zona norte do Rio. A Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora do Turano foram acionadas para checar a presença de criminosos que estariam praticando roubos na mesma região. Quando os PMs chegaram ao local, foram recebidos a tiros e revidaram os disparos. No confronto, um homem foi ferido por estilhaços e levado ao hospital com ferimentos leves, mas já teve alta. E os bandidos conseguiram fugir. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a maio deste ano foram registrados 435 roubos a pedestres e 182 roubos de veículos na região. E apenas 5 dias após a reabertura dos parques, a preocupação com a segurança também reapareceu. É que hoje uma mulher foi assaltada no Parque Lage, na Zona Sul. Ela estava com a filha de apenas 4 anos e foi abordada por um criminoso que dizia estar armado. Foram levados dinheiro e celular da vítima. A Polícia Militar foi chamada, mas o assaltante conseguiu fugir. Em nota, a assessoria do parque afirmou que a vítima foi socorrida por um vigilante. Palco para artistas internacionais e para os principais nomes brasileiros da dança, da música e da ópera. O Teatro Municipal faz aniversário hoje, mas pela primeira vez completamente vazio. Foi no dia 14 de julho de 1909 que nasceu a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul, o Teatro Municipal. Ao longo de pouco mais de um século de existência, o teatro foi palco para artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros da dança, música e ópera. Uma casa que já recebeu Pavarotti, que Richard Strauss já regeu, grandes nomes, reis, rainhas, papa, todos passaram por ali. São 111 anos de arte. O Teatro Municipal comemora hoje mais um aniversário, mas dessa vez de portas fechadas e cadeiras vazias. Quem sempre preparava a estrutura para uma grande comemoração, agora sente o estranho vazio de uma festa sem gente. É o caso do Alberto Silva. O eletricista, que trabalha há 24 anos na casa, vai ver pela primeira vez o aniversário por meio das telas. Você sentir só você e você mesmo. Você é o show, você é o espetáculo. O tradicional parabéns será diferente, com depoimentos de grandes vozes como Gilberto Gil, Fafá de Belém, Lenine e muitos outros artistas em lives ao longo do dia. Para brindar o público com o que de melhor se tem da arte brasileira. E para quem ainda tem curiosidade de saber como eram os concertos no começo do século XX, a instituição também disponibiliza gravações históricas. Intervalo chegando e na volta tem futebol, então não saia daí, hein? Hora de conferir a previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. É por causa de uma frente fria que passa bem de raspão pela costa do Sudeste que o tempo fica mais nublado, com possibilidade de chuva fraca no Rio e também com a temperatura mais baixa. Mas olha, a partir de quinta-feira, principalmente, quem estará de volta é o sol e o calor em pleno inverno também. Agora vamos às temperaturas. A quarta-feira vai ser um dia de tempo nublado, ainda com chuva no Rio, e a máxima prevista é de 23 graus. Na quinta-feira, a chuva perde força, o sol já volta a aparecer aos pouquinhos e a temperatura máxima chega aos 25 graus. A partir da sexta-feira, o tempo seca e a temperatura já deve passar dos 28 graus na capital fluminense. Hora do futebol. Campeonato Carioca chega ao fim amanhã e aos 45 do segundo tempo, mais uma polêmica envolvendo a federação e os clubes que foram contra o retorno dos jogos. O estadual foi cheio de reviravoltas e opiniões diferentes. Flamengo e Vasco foram a favor do retorno dos jogos. Já Botafogo e Fluminense se posicionaram contra a volta. E depois que a bola rolou, parece que uma nova disputa deve acontecer, só que agora fora de campo, dentro dos tribunais.
Dessa vez, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro entrou na justiça contra Fluminense e Botafogo. O motivo seria a nota de manifesto da dupla, que criticou a entidade e a competição na véspera da semifinal da Taça Rio. No documento, os clubes fizeram duras críticas à Federação Carioca, chamando de show de horrores as atitudes da entidade. A federação rebateu afirmando ser um mero chilique dos times, sem nenhum embasamento. Na ação, a FERJ exige retratação pública no prazo de 5 dias, sob pena de multa, e pede R$100 mil de danos morais, além de indenização por danos materiais. O presidente do Botafogo se mostrou surpreso com a decisão e afirmou nunca ter visto uma federação de futebol entrar na justiça contra afiliados. O Fluminense preferiu não se posicionar. Mas tem solidariedade no mundo da bola. Atletas e técnicos estão mandando mensagens para os pacientes internados com coronavírus. Anselmo ficou internado 45 dias por causa do coronavírus e chegou a entrar em coma. Quando soube que Fred estava de volta ao Fluminense, ele finalmente despertou. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e o atacante resolveu mandar uma mensagem para o torcedor tricolor. Você é um exemplo para a gente de superação, de força. A partir daí, a estratégia contra a Covid-19 foi adotada pelo Hospital de Campanha Lagoa Barra, no Rio de Janeiro. Medicina não é só dar remédio. Medicina também é tratar a alma, o espírito, para poder dar ânimo e dar gás para essas pessoas todas, tanto as que estão trabalhando quanto as que estão se recuperando. Ídolos do esporte se juntaram à causa. E a cada vídeo, o sorriso no rosto dos pacientes demonstra a força da solidariedade no combate ao vírus. Estou aqui na torcida para que cada dia você fique mais forte. Tenho certeza que você vai sair dessa. Quando uma ideia é boa, ela precisa ser replicada. Foi por isso que as mensagens de incentivo começaram a chegar também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a doença. Imagina estar trabalhando e receber um vídeo do técnico da seleção brasileira. Fazer um agradecimento muito especial a ti e a toda a equipe de 950 funcionários. O Jornal do Rio termina aqui. Boa noite e até amanhã.